Como se forja um cangaceiro, capítulo 12. Os coiteiros foram exterminados barbaramente pelas volantes. Para o delator, Lampião tinha um mínimo de sentimento de comiseração. Torturava a família inteira, não escapando nem as crianças, e incendiava a casa e depredava as benfeitorias. Depois da chacina, o capitão Virgulino fazia uma original oração fúnebre sobre os corpos de suas vítimas. Contamos aqui a história real de um moço que saltou da infância para a maturidade angustiante que é a sua atual condição de presidiário. Trata-se de Antônio dos Santos, o famoso Volta Seca. Nome de guerra terrível e que perante a sociedade esmagou inteiramente todo e qualquer conceito que junto a ela poderia desfrutar, vivendo em seu seio, ordeira e pacatamente. Volta Seca aguarda o instante da sua libertação, pois que o Conselho Penitenciário do Estado da Bahia opinou favoravelmente, mas até hoje encontra-se preso, não se justificando mais perante o próprio espírito da lei a sua condição de segregado social. Esperamos que antes mesmo de acabar a presente série de reportagens sobre esse homem, abram-se os pesados portões da penitenciária do bairro de Santo Antônio e a fama de cangaceiro, que desde os 13 anos de idade ele carrega as costas como um tremendo e injusto castigo, para sempre seja alijada e recomece a vida normal que tanto pleiteia. A Volta Seca, passamos a palavra. O senhor há pouco me perguntou pelos coiteiros. Agora vou lhe responder a respeito desses homens. Eu não me lembro dos seus nomes, e acredito que nenhum esteja vivo hoje, pois foram exterminados pelos volantes. A atitude dos coiteiros em relação aos cangaceiros era um misto de medo e de simpatia. Sim, muitos deles receberam terrível castigo consequente das denúncias ou pelas vagas indicações que davam à polícia a respeito dos homens do cangaço. Para o delator, não havia mercê, e Lampião mesmo talvez tenha sido o mais implacável dos inimigos, quando os mesmos traíam a confiança depositada por ele e pelo seu bando. Antes de matar o coiteiro, a família inteira do denunciante era torturada aos seus olhos. Não escapavam nem os filhos menores. O ódio se estendia às criaturas e às coisas. Depois de mortos, o bando incendiava a casa do coiteiro e destruía todas as benfeitorias do sítio, tornando aquilo que fora uma propriedade próspera e feliz num campo árido e desolador. Lampião, logo após as chacinas e as depredações, mesmo falando pouco como era o seu hábito, não deixava de fazer um pequeno discurso justificando a violência, pois aplicava, assim se expressava, ao falso amigo o mesmo que nós sofreríamos se por desgraça caíssemos na mão da polícia volante. Ninguém desconhece os métodos aplicados por esses representantes da lei nas suas batidas pelo sertão. Ordem: matar. Sim, era essa a missão dos vigilantes. Não havia meio termo na aplicação da justiça. O cangaceiro morto era imediatamente decapitado no lugar e a sua cabeça, numa procissão macabra, ia sendo exposta desde os mais pequenos povoados até alcançar a capital. Há de compreender, meu amigo, que a nossa situação em face da lei era incondicionalmente a defesa da nossa pele. Eis porque Lampião fazia inteira questão de não deixar fugir ou cair ferido qualquer soldado que nos perseguisse. A ordem do bando também era matar. E muitos ficaram estirados nas caatingas para banquete dos urubus. Como éramos recebidos pelos coiteiros, logo que chegávamos à casa de um deles, ele informava completamente a Lampião do movimento e dava em seguida todas as instruções para a segurança do bando. Todos nós tratávamos com o máximo de respeito o coiteiro. Geralmente era um fazendeiro ou vaqueiro. Quando nós chegávamos, já estava tudo arrumadinho. As munições de boca constavam dos seguintes elementos alimentícios: requeijão, rapadura, farinha de mandioca, carne assada, sardinha em lata, farinha de trigo, charque, milho e etc. Nós dormíamos na caatinga ou no mato fechado, mas o melhor pouso era a caatinga,
pois para nela pernoitarmos, não precisávamos de sentinelas, pois essa espécie de lugar oferece bastante segurança. Os filhos de Maria Bonita. Os 2 filhos de Maria Bonita nasceram na casa paterna, sob os cuidados da mãe da moça. O nascimento das crianças não foi comemorado, pois o chefe manteve sobre o acontecimento a maior discrição, mas gostava imensamente dos filhos. Sentia-se sob a capa daquela frieza, ou melhor, falsa indiferença, o seu grande amor pelas crianças. Muitas vezes, Lampião deixou transparecer que era o seu intuito assegurar aos filhos um futuro que contrastasse com a sua vida de banditismo. Muitas vezes, ouvi ele e Maria Bonita conversarem sobre os meninos. A separação a angustiava bastante, mas não obstante, vencia o amor conjugal, e ela vivia atrás dos passos do seu amante na vida acidentada que escolhera. Troca terrível que fizera, pelo seu antigo lar construído pelo seu marido, o sapateiro José de Neném. Não é verdade que Maria Déia acompanhava Lampião armada de rifle ou outra qualquer espécie de arma. Eu falei agora há pouco sobre os cangaceiros que escaparam do sertão e foram procurar trabalhos honestos em toda parte do Brasil. Bem se vê que a maioria não era criminosa por índole. Eu posso dar um exemplo. Hoje aqui em Salvador vive Ângelo Roque, também conhecido na Roda do Cangaço pelo vulgo de Labareda, e está regenerado. Trabalha no Conselho Penitenciário. A princípio, Labareda pertenceu ao nosso bando, saindo mais tarde para formar uma quadrilha por conta própria. Depois que nos separamos, nunca mais ouvi falar desse velho companheiro de cangaço. Somente agora é que vim saber que ele é funcionário do Conselho Penitenciário, pois a sua regeneração foi completa. Vou lhe contar agora o primeiro choque que houve entre Lampião e um cangaceiro que queria disputar com ele a chefia do bando. O senhor talvez nunca tenha ouvido falar na espécie de duelo que foi travado entre os 2 homens no interior escuro de um capoeirão. Continua no próximo capítulo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira.